Para quem não me conhece, eu me chamo Carla Carolina, tenho 40 anos. Alguns já me conhecem como Mulher Maravilha, mas eu tô aqui para falar que eu sou paciente do Dr. Ricardo Queiroga e do Dr. Marcos Magalhães. Vou contar um pouquinho como foi o meu diagnóstico de câncer de mama. Eu notei um nódulo na mama, aonde eu procurei o Dr. Ricardo Queiroga para poder investigar que carocinho era esse. Então, começamos a investigar. Ele começou a passar os exames para detectar que era, né? Que era o nódulozinho. E até que nós fizemos a biópsia, e na biópsia veio o resultado de câncer de mama. É um diagnóstico devastador você receber um diagnóstico desse. Tô com câncer. E agora? A minha primeira reação: caramba, o câncer me pegou. E agora? O que eu tenho que fazer? E aí o Dr. Ricardo, ele foi abrindo os caminhos. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Vou te encaminhar para o Dr. Marcos Magalhães, que vai tratar do câncer. E assim, sempre com uma firmeza, uma leveza e uma calmaria que realmente acalma a gente, paciente, a gente fica calma, porque a gente pega um diagnóstico e fica desesperada. Então eu fiquei calma. E dali daquele momento, eu decidi, eu vou levar isso da melhor maneira possível, vou levar isso da melhor leveza possível. Então ele me encaminhou para o Dr. Marcos Magalhães. E chegando lá, também tive bem recebida, super recepcionada. E aí, assim, ele me explicou tudo, o tratamento, o que eu ia sentir, o que eu poderia sentir, os cuidados que eu tinha que ter. Ele me levou a equipe de enfermagem, me apresentou a equipe de enfermagem maravilhosa, aquelas meninas maravilhosas que moram no meu coração. E aí, enfim, decidi levar da melhor maneira possível, da melhor leveza. Porque o diagnóstico de câncer já é uma coisa pesada. E eu decidi levar leve. E aí tive uma brilhante ideia de, acho que eu vou fantasiada. Qual fantasia que eu vou então? Acho que eu vou de Mulher Maravilha. Vou de Mulher Maravilha no primeiro dia de quimioterapia. E quando chegar na última quimio, eu também vou de Mulher Maravilha, só que eu já vou estar sem o cabelo, né, com outra aparência. E assim eu fiz. No dia 4 de julho, eu iniciei a quimioterapia. Comecei com a quimioterapia vermelha, que foram 4 vermelhas, a mais temida, né, vermelha. E eu fui no primeiro dia fantasiada de Mulher Maravilha. Acreditem, cheguei lá de Mulher Maravilha. E assim, eu não imaginava a proporção que isso ia tomar. Porque além disso eu levei um rapaz para fazer a filmagem. Ele filmou. E assim, o negócio tomou uma proporção tão grande que eu não imaginava que isso ajudaria um monte de gente, milhares de mulheres de outros países mandando mensagem pra mim, tipo, que estavam já assim desistindo do tratamento, que não queriam mais nem viver. E um simples vídeo com vestida de Mulher Maravilha, todos se animaram. E aí começou, porque ninguém queria mais que eu fosse sem fantasia. Inclusive todo mundo que via perguntava: qual a próxima fantasia que você vem? Qual a próxima fantasia que você vem? E aí eu falei: gente, então eu vou ter que vir fantasiada. E eu comecei a fazer esse processo de quimioterapia indo fantasiada. Cada hora eu ia com uma fantasia. Então eu fiz quimioterapia de 4 de julho e encerrou dezembro. Comecinho de dezembro eu encerrei a quimioterapia. E de lá pra cá, assim, foi uma leveza, porque por mais que eu estava com diagnóstico de câncer e por mais que eu tivesse as sequelas, né, as reações do tratamento, que as reações de tratamento são muito severas, não são fáceis.
mas eu estava ali por mim e pelas outras pessoas, que eu não podia desanimar, porque as outras pessoas precisavam do meu ânimo, precisavam da minha alegria, precisavam, porque se eu caísse, elas também desanimariam. Então eu tinha que manter firme. Então eu fui indo fantasiada. Então quando chegou na minha última químio, eu voltei a de Mulher Maravilha, mas eu já não tinha mais meus cabelos, eu já não tinha mais aquela aparência, né, que eu tinha antes. E aí fiz o buzinaço, carro com as bolas, buzinas, enfim. E realizei a última químio. E na saída da última químio eu tive uma recepção mais linda do mundo, que olha, até hoje eu fico impactada quando eu vejo. Uma recepção toda, da equipe toda. Foi lindo. E assim, daí terminamos. Voltei pro Ricardo Queiroga. Aí ele, vamos agora fazer essa cirurgia, vamos. E ele me explicou, sentou comigo, me explicou tudo o que ele ia fazer. Ele me esclareceu tudo para eu não ter dúvida nenhuma. E aí fomos para cirurgia, fevereiro de 2025. Foi realizada a cirurgia, retirou o quadrante superior e fez a reconstrução imediata. No caso, a cirurgia plástica, né? Que é a reconstrução mamária. Ficou uma obra de arte. Uma obra de arte. Eu digo que eu gosto de mostrar para todo mundo que pergunta para mim como é que ficou essa cirurgia. Eu gosto de mostrar. Mas ficou uma obra de arte. E aí, logo depois, uns 2 meses depois, iniciei a radioterapia. E aí, fiz 15 sessões de radioterapia. E aí, agora estou no bloqueio hormonal. No caso, é a hormonioterapia, né? Porque o tumor que eu estava se alimentava dos meus hormônios. Então, teve que ter feito esse bloqueio. Dr. Marcos também sentou comigo, me explicou todo o que eu podia sentir, o que eles, olha, eu falo que Dr. Ricardo e o Dr. Marcos, eles são anjos na terra. Porque assim, quando você tem um diagnóstico de câncer, você precisa escolher muito bem quem vai te acompanhar. Por quê? Porque você precisa ser acolhida, e eles me acolheram. Você precisa ser humanizada, e eles são excelentes. Eles são humanos, sabe? Então, quando você tem um diagnóstico, você precisa escolher bem quem vai te acompanhar, porque eles vão te acompanhar, eles vão me acompanhar para quase a vida inteira, para mais de 10 anos aí, entendeu? Então, assim, agora eu estou com os bloqueios hormonais, continuo em acompanhamento com os dois, porque eles cuidam muito bem de mim, sempre cuidaram muito bem da minha saúde, uma preocupação. Eles tinham um zelo com tudo, para nada escapar.